Olá, eu me chamo Lucas Navar e essa série de vídeos é a respeito do Catecismo da Igreja Católica, um estudo do Catecismo através do livro Catecismo Maior de São Pio X pela editora Eclésia. Na temática de hoje é a respeito de quem são os que não pertencem à comunhão dos santos. Os que não pertencem à comunhão dos santos são na outra vida os condenados, e nesta os que se encontram fora da verdadeira igreja. Bom, antes de darmos continuidade, façamos a leitura do ato de fé. Meu Deus, eu creio em tudo que vós revelastes e a Santa Igreja nos ensina, porque não podeis enganar-vos e nem enganar-nos, e expressamente creio em vós, único e verdadeiro Deus, em três pessoas iguais e distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. E creio em Jesus Cristo, Filho de Deus encarnado, morto e ressuscitado por nós, e que a cada um dará, segundo as suas obras, o prêmio ou o castigo eterno. Nesta fé quero viver e morrer. Senhor, aumentai a minha fé. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Quem são aqueles que se encontram fora da verdadeira igreja? Encontram-se fora da verdadeira igreja os infiéis, os judeus, os hereges, os apóstatas, os cismáticos e os excomungados. Quem são os infiéis? Os infiéis são aqueles que não têm o batismo e não creem em Jesus Cristo, seja porque creem e adoram falsas divindades, como os idólatras, seja porque, apesar de admitirem o único Deus verdadeiro, não creem em Cristo Messias, nem como vindo na pessoa de Jesus Cristo, nem como vindouro, tais são os maometanos e outros semelhantes. Veja esses três primeiros pontos aqui da temática de hoje. Quem não pertence à comunhão dos santos? Os que já estão condenados e os que já estão condenados na vida eterna, já estão na vida eterna condenados, e os que não se encontram dentro da verdadeira igreja. E quem não se encontra dentro da verdadeira igreja? Os infiéis. E quem são os infiéis? Aqueles que não têm o batismo e não creem em Cristo. Ou aqueles que professam que Deus, admitem que Deus é o único e verdadeiro Deus, mas não creem em Jesus Cristo ser o seu Messias. E aí nessa categoria temos judeus, temos hereges, temos apóstatas, cismáticos e os excomungados. Quem são os judeus? Aqui descrito no catecismo. Os judeus são aqueles que professam a lei de Moisés, não receberam o batismo e não creem em Jesus Cristo. Então esses não fazem parte da comunhão dos santos. Então os judeus, veja, aqui o catecismo está falando da prática, da praxis dessa pessoa. Ele pode ser judeu, mas ser um judeu cristão. Ser um judeu cristão. Nesse caso, o catecismo está falando de judeus que não se converteram ao cristianismo. São aqueles que vivem ainda sob a égide da lei de Moisés. Não receberam o batismo e não creem em Jesus Cristo como seu Salvador. Quem são os hereges? Os hereges são os batizados que com pertinácia se recusam a crer em alguma verdade revelada por Deus e ensinada pela Igreja Católica como verdade de fé. Por exemplo, os arianos, os nestorianos e várias seitas dos protestantes. Então veja, herético é aquele que escolheu algo diferente do que a Igreja Católica ensina. Isso é ser herético. Ser herege é escolher algo diferente do que é o que a Igreja considera ser verdade. Quem são os apóstatas? Os apóstatas são os que abjuraram, ou seja, renegam com o ato exterior da fé católica que antes professavam. Então, um apóstata é aquela pessoa que já caminhou no catolicismo, mas agora nega externamente, não esconde sua negação. Quem são os cismáticos? Os cismáticos são os cristãos que, não negando explicitamente dogma algum,
se separaram voluntariamente da Igreja de Jesus Cristo, ou seja, dos legítimos pastores. Então, na história da Igreja, temos diversas cismas. A mais específica, mais conhecida, é a cisma do Oriente, quando a Igreja se dividiu, a Igreja Católica se dividiu em Igreja Católica Apostólica Romana e Igreja Católica Ortodoxa. Quem são os excomungados? Os excomungados são aqueles que, por faltas gravíssimas, são punidos com a excomunhão pelo Papa ou pelo Bispo e, portanto, são como indignos, separados do corpo da Igreja, a qual espera e deseja a sua conversão. Excomungado é aquela pessoa que pecou gravemente, né? Cometeu uma falta gravíssima contra o corpo místico de Cristo, né? Então foi excomungado. Deve-se temer a excomunhão? Deve-se temer gravemente a excomunhão, porque é a pena mais grave e mais terrível que a Igreja possa infligir a seus filhos rebeldes e obstinados. De quais bens permanecem privados os excomungados? Os excomungados permanecem privados das orações públicas, dos sacramentos, das indulgências e da sepultura eclesiástica. Podemos favorecer de algum modo os excomungados? Podemos favorecer de algum modo os excomungados e todos os outros que estão fora da verdadeira igreja, com advertências salutares, com orações e boas obras, suplicando a Deus que, por sua misericórdia, conceda-lhes a graça de se converterem à fé e de entrarem na comunhão dos santos. Então, esse é o nosso papel como igreja perante as pessoas excomungadas. Devemos ter amor, devemos ter caridade para com quem é excomungado ou quem ainda não professa a fé católica, o cristianismo. Bom, como esta secção é curta, pequena, a respeito de quem não faz parte da igreja, quem não está na comunhão dos santos, vamos fazer a leitura do 10º artigo também, que nos ensina o 10º artigo do Credo, na remissão dos pecados, ou creio na remissão dos pecados. O 10º artigo do Credo nos ensina que Jesus Cristo deixou à sua igreja o poder de redimir os pecados. Então, Cristo deu à igreja a capacidade de redimir, de remir os pecados, de perdoar os pecados. A igreja pode remir toda a sorte de pecado? Sim, a igreja pode remir todos os pecados, por mais numerosos e graves que sejam, porque Jesus Cristo lhe deu pleno poder para ligar e desligar. Quem são os que na igreja exercem esse poder de remir os pecados? Os que na igreja exercem o poder de remir os pecados são, em primeiro lugar, o Papa, que é o único a possuir a plenitude desse poder, depois os bispos e, sob a dependência destes, os sacerdotes. Como a igreja perdoa os pecados? A igreja perdoa os pecados pelos méritos de Jesus Cristo, conferindo os sacramentos por ele instituídos para este fim, principalmente o batismo e a penitência. Então a igreja não perdoa pecados por força própria, por poder próprio. A igreja tem a capacidade de perdoar os pecados porque Cristo deu esta capacidade à igreja pelos seus próprios méritos, os próprios méritos de Cristo. Amém? Então, resumindo, quem não faz parte da igreja, os que já estão condenados na eternidade e aqueles que se encontram fora dela, os infiéis, basicamente. O que devemos fazer para com os infiéis? Orar por suas almas. Não podemos orar mais pelas almas daqueles que já estão condenados por toda a eternidade, porque estes já fizeram sua escolha. A condenação ou a salvação é, na verdade, uma escolha, um ato de escolha, uma consequência da escolha. Se nós escolhemos viver com Deus, certamente seremos salvos. Se nós escolhemos viver em desobediência, em rebeldia, certamente seremos condenados. Dentro dessa realidade, devemos ter amor por aqueles que ainda não se converteram e devemos vigiar para que não caiamos nesta categoria,
de infiéis ou de apóstatas. Pessoas que conhecem Deus, que reconhecem que Deus é o único Senhor, que o Senhor é o único Deus, que sabem que Cristo é o Filho de Deus, mas mesmo sabendo, caminha em desobediência. Isso é o mais horrendo pecado que podemos cometer, é negar a Deus. Então, que Deus nos abençoe, nos enche com seu Espírito Santo para que possamos caminhar na verdade. Muito obrigado por sua atenção. Inscreva-se no canal, deixe seu like para que mais vídeos alcancem outras pessoas. Tenha um ótimo dia.